Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Holder, que é o quadro aqui do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. E o quadro de hoje com a pergunta mais sem noção que eu já recebi desde quando esse quadro começou, há uns 3 anos atrás, que foi do Santos Giordano, e o pior que eu acho que ele nem tava zoando. Como analisar esquemas de pirâmide, saber quando vai cair ou subir? Tu é fera demais. Muito obrigado, Santos, mas, bom, isso aqui é um assunto bem sério, eu queria aproveitar essa pergunta sem noção para falar um pouquinho sobre como tentar entender se aquele investimento que estão te oferecendo é um esquema de pirâmide, algumas regras básicas para você conseguir entender. Um primeiro ponto é o seguinte: rentabilidade prometida, seja ela qual for, 1% ao mês, 2% ao mês, 3% ao mês, 10% ao mês, falou a palavra rentabilidade garantida, foge, bota a mão no bolso, vê se sua carteira tá lá para ver se não te roubaram dinheiro ainda. Segunda dica, veja como que esse investimento ele é feito de uma forma jurídica. E o que que isso quer dizer? Você vai transferir o dinheiro para pessoa física de alguém? Você vai transferir o dinheiro para uma pessoa jurídica? Porque os investimentos, de uma forma geral, aqui no Brasil principalmente, eles sempre ficam no nome do investidor. Quando você compra uma ação na bolsa, por exemplo, essas ações estão custodiadas lá na B3 no seu CPF, você abrindo conta em uma corretora que seja cadastrada e credenciada pela CVM. Isso você investindo através de uma corretora que faça parte do sistema financeiro, que seja cadastrada na CVM, por exemplo. Então, nunca transfira dinheiro para ninguém investir para você, porque você não vai ter segurança jurídica nenhuma se essa pessoa sumir com seu dinheiro ou acontecer alguma coisa relativa a isso. Terceira dica, criptomoeda. Criptomoeda não é necessariamente um esquema de pirâmide. Inclusive tem vídeo meu antigo aqui no canal, lá de 2017, se eu não me engano, falando de Bitcoin, por exemplo. Mas como as criptomoedas elas ficaram muito hypadas, as pessoas utilizam o nome de criptomoeda para aplicarem golpes de pirâmide. Então, é muito comum até com a alta que acontece em alguns períodos das criptomoedas, elas se valorizando muito, as pessoas criam um esquema de pirâmide para supostamente justificar essa rentabilidade elevada. Tanto é que, se você for observar, a grande maioria dos golpes de pirâmide que a gente teve no Brasil nos últimos anos foram todos com um slogan de criptomoeda. Mas no final do dia, o que aquela pessoa que estava aplicando o suposto golpe estava simplesmente pegando o dinheiro das pessoas e sumindo com eles. E às vezes até utilizando criptomoeda para sumir com o dinheiro das pessoas. Então, se você quer investir em uma criptomoeda, de novo, vai em uma corretora de criptomoedas, cria uma conta no seu nome, compre as criptomoedas, mande para uma cold wallet, ou seja, tira da corretora, coloca numa wallet que seja sua, proprietária sua, e aí sim você vai ter a guarda dos seus ativos feitos da forma correta. Próxima pergunta aqui do Gu Cavalcante. Acha que faz sentido ter Itubi e Itaúsa na mesma carteira? Não, tá? E não faz muito sentido você ter uma controladora e uma subsidiária dentro da sua carteira de investimentos. A gente tem, por exemplo, o Gerdau, né, a subsidiária e a controladora. A gente tem algumas estruturas jurídicas que fazem com que a controladora e a subsidiária sejam ambas listadas na bolsa. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal muito bom, se está na dúvida entre comprar Itaú ou comprar Itaúsa, vou deixar o link aqui em cima, onde eu falo do mito do desconto em Itaúsa. Muitas pessoas preferem investir em Itaúsa porque ela é mais barata, mas esse mais barata, na verdade, é uma ilusão, tá? Existem 3 fatores que fazem as ações da Itaúsa supostamente serem mais baratas, e a gente desmistifica isso nesse vídeo. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de Itubi e Itaúsa, a gente está falando de uma holding de investimentos, que é no caso Itaúsa, e a gente tem Itaú Unibanco, que é o banco, que é o principal ativo de Itaúsa. Se a gente voltar uns 5 anos atrás, praticamente 97% do patrimônio de Itaúsa era Itaú. E o que Itaúsa está fazendo? Basicamente está pegando os dividendos que Itaú vai distribuindo ao longo do tempo e fazendo outras aquisições. Mas apesar disso, Itaú ainda é a maior posição e mais relevante dentro de Itaúsa. Então um dos fatores é, você quer investir no maior banco da América Latina, que seria o caso você comprar Itubi, onde você vai ter só as operações financeiras, ou você quer investir em uma holding que vai ter um conselho de administração, que vai ter uma diretoria, que vai decidir o que esses dividendos de Itubi vão ser feitos e onde que eles serão investidos. Porque, para pensar, quando você investe em Itaúsa, o seu dinheiro está a um degrau de distância de tomada de decisão a mais até chegar em você. Porque Itubi, quando distribui dividendos, o dividendo vai para conta da pessoa física que tem a ação do Itaú, Itubi, e vai para o caixa de Itaúsa. A diretoria e o conselho de administração de Itaúsa vai definir se esse dinheiro vai ser distribuído em forma de dividendo ou se vai ser alocado em outros investimentos. E esses outros investimentos podem dar certo ou podem dar errado. Então, via de regra, você investir na controladora é mais arriscado do que você investir direto na subsidiária. E mais arriscado não necessariamente é pior.
tá? É só um grau de incerteza maior. Esses investimentos que Itaúsa tá fazendo podem dar certo, podem render mais do que YouTube ou podem render menos. Então você tá colocando um degrau a mais de tomada de decisão na sua alocação final de recursos quando você compra ações de Itaúsa. Eu, Fábio, pessoalmente, gosto sempre de investir na subsidiária, porque eu gosto de ter controle sobre onde esse dinheiro está sendo alocado. Porque para que eu vou colocar dinheiro em Itaúsa, para a diretoria de Itaúsa decidir aonde que vai ser alocado, sendo que eu tenho centenas de ações na bolsa que eu posso mesmo pegar o dividendo que eu estou recebendo de Itaú e alocar nessas outras empresas. Eu não vejo muito sentido de investir em holdings de uma forma geral. Então, por isso, eu prefiro sempre investir nas subsidiárias. E a próxima última pergunta aqui do Ricelli. Entre Prio e VEG, qual a melhor entre as duas? Essa é uma pergunta bastante peculiar, porque ela é uma pergunta que parte do pressuposto, primeiro, que você teria que escolher entre PetroRio e VEG, o que não é verdade. Na bolsa as ações são tão baratas que você pode ter várias delas na sua carteira. E Prio e VEG não são empresas comparáveis para você decidir se você vai colocar entre uma e outra. Porque uma coisa é você falar, Fábio, é melhor eu ter Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil? A gente pode comparar esses três bancos. Inclusive tem vídeo aqui no canal fazendo isso. É um vídeo mais antigo, mas ainda tá bem atualizado, tá? Dá uma olhadinha lá, é um vídeo de 2019, se eu não me engano. Mas é um vídeo que dá para ter uma ideia bem geral sobre a diferença entre esses três bancos, essas três instituições financeiras. Fábio, eu invisto em Visa, Mastercard ou PayPal, que são 3 meios de pagamento. Ainda é uma comparação razoável. Fábio, eu invisto em Renner ou CIA, que são empresas que são até concorrentes, não é mesmo? Então, assim, você normalmente escolhe entre duas empresas que fazem parte ali de um mesmo setor. A VEG é uma empresa que produz motores para indústrias e, enfim, geradores de energia para indústria de geração de energia, tintas, vernizes, motores para equipamentos domésticos. Então esse é o business da VEG. Inclusive tem vídeo de análise recente da empresa aqui no canal, dá uma olhadinha lá depois. É pessoalmente a minha maior posição aqui no Brasil, uma empresa que eu comecei a investir lá em 2013, virou uma posição gigantesca na minha carteira pela valorização e pelo tempo que eu tenho ela na minha carteira. E a PetroRio, ela é uma empresa que explora petróleo, ela retira petróleo dos poços que historicamente ela veio comprando ali da Petrobras, e vem fazendo um bom trabalho para conseguir ter um lifting cost barato para entregar um petróleo num preço competitivo e ter uma margem competitiva. Então, assim, são duas empresas totalmente diferentes que estão em dois mercados completamente diferentes, que possuem níveis de riscos totalmente distintos. Prio, naturalmente, por ser uma empresa de commodity que vende petróleo, ela tem um risco muito maior, porque a receita dela depende do preço internacional do petróleo. No caso da VEG, nem tanto, o ciclo dela tá mais nos custos, porque ela compra commodity para transformar, enquanto a Prio vende a própria commodity. Então são duas empresas totalmente diferentes, dá para ter as duas na carteira, então sempre pense nisso, né? Quando você estiver comparando duas empresas, você não precisa escolher necessariamente só uma das duas, você pode ter as duas, pode não ter nenhuma delas, principalmente quando a gente fala de empresas de outros setores, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.